Pois bem, muito bom dia. Vamos agora iniciando aqui a experiência de fazer o nosso encontro semanal, o tema relativo aos estudos, a pequenos estudos de direito notarial, no período da manhã. Assim me parece melhor. Nós vamos ver se ao público isto é conveniente ou não. Quero agradecer muitíssimo a todos que se encontram dispostos a essa reunião. Doutora Maria Fernanda, muito bom dia. E, como sabem, essas nossas reuniões são fruto do empenho e da generosidade do Colégio Notarial do Estado do Paraná, que, por uma deferência de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, passou a publicar a cada 15 dias alguns textos relativos aos estudos do direito notarial. Então, cada semana temos nos encontrado, tratado aqui de temas, a meu ver, relevantes, e alguns dos quais ficam um pouco inferiorizados no trato habitual da doutrina. Ou seja, há tanta necessidade, efetivamente, de atuar em vista da imensidão de leis que há no país, decretos, resoluções, etc., que estudos um tanto mais aprofundados ou que diz respeito a outros ângulos do direito notarial acabam sendo desprezados, embora também importantes. Minhas saudações à doutora Mônica, à doutora Priscila, e hoje eu vou pedir licença, antes de começar a aula, para fazer duas breves observações. Primeiro, uma dedicação particular desta aula a duas pessoas que hão de receber esse devotamento da aula, como não só por si próprios, que são merecedores disso, mas também como representantes de outros. Eu me refiro ao doutor Maurício Escolaro e à doutora Natasha Naldoni, que são empenhadíssimos colaboradores do cartório lá do Boqueirão, e que, por si próprios e na representação de outros, estiveram presentes na aula anterior desse nosso encontro, e isso me deixou muito satisfeito. Então, quero fazer essa homenagem a eles, pequenina homenagem, mas é do meu tributo de gratidão e de reconhecimento pelo esforço e pela generosidade com que me tratam. E o segundo registro é no sentido de que eu vou agora a Salvador amanhã, ministrar duas aulas na Faculdade Baiana, e o tema é muito interessante, um dia talvez possamos tratá-lo aqui. Hoje, elaborando, a pedido dessa faculdade, o roteiro da aula, ou seja, chamado plano de aula, eu notei que isso dá efetivamente um livro. Eu montei, no fundo, os capítulos de um seria interessantíssimo livro. Não sei se eu estou à altura de escrevê-lo, isso é outra história. Mas um livro realmente seria interessante, tratando da fé notarial, das suas características e da distinção da fé notarial relativamente à fé registral. É um tema interessante. Depois, na semana que vem, eu lhes conto o resultado desta experiência lá em Salvador, onde vou reencontrar bons amigos, entre os quais as minhas estimadíssimas amigas Hélio de Oliveira e Simone Dornelas. Então, muito bem. Vamos aqui para a nossa aula. Doutora Laura, desde a Itália, bom dia. Doutor Maurício, bom dia. Doutora Edelma, bom dia. Priscila, acho que já falei, né, Priscila? Bom dia. Fala da Itália, sempre lembra da Priscila, né? Nunca sabe se a Priscila está no Brasil ou está na Itália. Pudera eu, viu, Priscila, fazer isso. Vamos lá. Nós estamos tratando aqui de um tema relevante, que é o da relação do notário com a moralidade pública. Já deixei várias vezes estabelecido, mas é bom salientar. A ideia de moralidade pública não tem a ver, do ângulo que estamos vendo, com a moralidade profissional. Nós estamos tratando da ética profissional do notário, ou seja, daquilo que
com a linguagem frequente e, nos tempos atuais, e que vem de um pensador utilitarista, Jeremias Bentham, se fala em deontologia notarial. Aliás, é um título de um livro muito interessante de um autor, salvo engano, belga, que foi editado pelo Colégio Federal, a Seção Federal do Colégio Notarial. Foi muito bem. Ao tempo em que estava na presidência o meu querido amigo Tabelião Biratã Pereira Guimarães. O que nós estamos cuidando aqui é de outra coisa. Ou seja, é do papel do notário como exemplo para a comunidade. Todos nós, todas as pessoas, autoridades e não autoridades, quem tem poder e quem não tem poder, somos chamados a exercer com retidão a moralidade pública. Mas aqueles que se encontram dotados de maior autoridade, e é o caso do notário, têm um dever particular em contribuir para essa moralidade pública, não só com o seu comportamento pessoal, mas com a sua possibilidade paideica, ou seja, pedagógica, de com o exemplo e com a palavra fortalecer a vinculação, o caráter moral, o caráter reto da vida comunitária. É disso que nós estamos cuidando. E seguindo aqui as sugestões fundamentais que foram dadas exatamente por um notário, Bernardino Monterrano, grande notário de Buenos Aires. Cuidamos numa primeira parte de algumas virtudes, dessas que são exigíveis, fizemos a divisão, passamos depois a cuidar da virtude da religião e agora estamos cuidando de outra virtude de veneração, que é a piedade familiar. Ou seja, a piedade, primeiramente com os pais, depois com outros parentes e amigos. Começamos isso na aula anterior e vamos ver aqui de maneira mais especificada quais são esses deveres. Tratar um pouquinho disso. Então, o texto já foi publicado. Hoje o doutor Pedro Bragato não está assistindo a aula, não postou aí. Vou pedir à doutora Mônica ou ao doutor Maurício a gentileza de também a doutora Maria Fernanda pode fazer isso, por favor. Que postem aí o link onde está o Nota sobre Notas número 24, que é o texto publicado na semana passada pelo Colégio Notarial do Paraná. Bom, então, diz o texto, no capítulo da moral público-natural, que regula as condutas de todos os homens, não só dos notários, de todos os homens, em sua vida social, embora mais devam essas condutas exigir-se dos que dotados de autoridade pública, como eu disse, daqueles que são dotados de autoridade pública. Assim, entre estes estão os notários, não só eles, os juízes, os promotores públicos, os advogados, os administradores públicos, os políticos, etc. Depois de examinarmos brevemente a virtude da religião, conforme eu disse, passamos a considerar o hábito da piedade familiar. Essa piedade familiar, já ouvimos também, estamos reiterando, é uma parte da virtude da veneração que anexa do hábito da justiça. A justiça, já o disse, é um hábito cardeal, ou seja, uma das 4 virtudes cardeais, que são justiça, fortaleza, temperança e prudência. São as virtudes principais, em torno das quais, no redor das quais, forma-se um grande quadro de virtudes, de hábitos exigíveis dos homens. E já ouvimos, a piedade tem por objeto formal um débito para com nossos pais e nossa pátria, que são os princípios secundários de nossa existência física, moral, intelectual e espiritual, ou seja, de fato, os nossos pais e a pátria, ou seja, aqui vendo não só o território, o solo onde nascemos, o aspecto geográfico, mas especialmente a cultura de que somos formados, são ambas as coisas, pais e pátria, os princípios secundários, as causas secundárias da nossa existência, tanto física, quanto moral, quanto intelectual, quanto espiritual. Portanto, nesses 4 âmbitos. E esse débito estende-se em relação a nossos parentes, amigos e benfeitores, conforme já deixei dito na aula anterior, e que, por isso, geram, de nossa parte, em relação a eles, deveres de piedade. Ora, toda virtude moral
que a piedade é uma virtude moral, porque, como já ficou dito, ela é uma anexa, uma virtude potencial, virtual, anexa da justiça, possui um médio entre um excesso e um defeito. Aqui vamos ver, toda virtude moral, não a virtude intelectual. Notem bem, no plano intelectual, não é virtuoso imaginar que entre uma afirmação, por exemplo, 4 mais 4 correspondem à soma 8. Ou outro diz, 4 mais 4 correspondem à soma 10. Diz, não, então, em médio, est virtus, na metade, talvez, 4 mais 4 verdadeiramente corresponde a 9. Claro. No plano intelectual, não é certo dizer em médio est virtus. Onde é que é certo dizer que no meio está a virtude? No plano moral. Mas o que é esse médio? Esse médio não é meramente juntar excesso e deficiência e tirar um aspecto quantitativo. É um médio superior. É algo que supera o excesso e a deficiência, nesse plano das virtudes, com uma visão de natureza superior. Superando, portanto, aquilo que vai excessivamente e aquilo que falta deficientemente. A esse médio é que se refere, como eu acabei de dizer, o consagrado aforismo in médio stat virtus, ou in médio est virtus. Tanto faz usar aí o verbo stat ou est. No meio está a virtude. Em relação à piedade familiar, que diz respeito com o débito em relação aos pais, o excesso consiste no exagerado amor aos parentes. De modo que, por meio desse excesso, os filhos, por exemplo, deixassem de observar deveres superiores. Suponhamos assim, temos um dever superior, mas gosto de tal modo de meus pais que não cumpro os deveres superiores a esse dever de piedade e excedo nisso. Vejam, por exemplo, um filho que deveria cumprir o dever de, suponhamos, comparecer a uma cerimônia, jurar a bandeira, por exemplo, do exército, resolve não ir porque gosta tanto de seus pais e não quer sair do lado deles. Isso é um excesso. Excesso de afetividade. Por outro lado, há o defeito, que é mais comum, no caso da piedade, o defeito, que é o pecado de impiedade familiar, em que então se falta aos deveres de honra, de reverência, de ajuda material e espiritual. Bom, eu me referi na aula anterior nessa magnífica obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório é provavelmente o maior moralista de todos os tempos. E ele escreveu um livro, aliás, em vários volumes, escreveu naturalmente em latim, seu livro Teologia Moral. Esse livro nunca havia sido traduzido do latim para língua românica nenhuma, ou seja, não foi traduzido para o italiano, para o espanhol, para o francês, até que, recentemente, houve uma tradução brasileira. Aqui no Brasil já foram lançados 2 tomos, a questão de dias soube que o 3º tomo já estaria em vias de ser posto em circulação. Realmente uma obra notável, editada no Rio de Janeiro pelo Centro Dom Bosco. Tem feito um empenho muito grande em divulgação de boas obras. Nesse livro, Santo Afonso Maria de Ligório, que era italiano, trata largamente dos deveres de piedade familiar. Não só, primeiramente, em seu sentido mais próprio, a dos deveres dos filhos em relação aos pais, mas também, esse é o ponto, expansivamente, como já dissemos, tratando dos deveres dos tutores, dos curadores, dos párocos, não é? Que estão nas paróquias, sacerdotes, e das obrigações mútuas também entre os cônjuges, entre superiores e subordinados, entre mestres e discípulos. Vamos ver alguma coisa com particularidade. Entre os deveres dos filhos para com seus pais, Santo Afonso elenca o seguinte, ele é um autor interessante porque ele não vai criando do nada, ele apanha cada referência que faz, tem lá o seu apoio doutrinário. Ele apoia cada tese em autores anteriores que já sedimentaram este assunto. Primeiro, é dever dos filhos, e expansivamente, nos casos, não expressar sinais de ódio em relação a seus pais. Não é só um problema de não ter o ódio internamente, ele não pode expressar esse ódio. Manifestação de ódio em relação aos pais, etc.
De não tratar os pais com aspereza. Aí. De não lhes recusar ajuda em caso de grave necessidade, seja espiritual, seja corporal. Então, é aquela situação dos pais que têm necessidade corporal, de ajuda corporal, os filhos não ajudam. Podendo, claro. Ou espiritual, porque muitas vezes não se trata só de uma ajuda com bens materiais, com bens temporais. Muitas vezes é a necessidade de um consolo, de um conselho, de algo que oriente, até um dever de misericórdia, que é o de corrigir os erros na esfera espiritual. O de não desejarem mal grave para os pais, por exemplo, a morte dos pais. O de não impedirem os pais de fazer testamento. O de não agredirem os pais. Sequer sendo de admitir que levantem a mão para golpeá-los. Já seria, na verdade, uma expressão de ódio ou de impiedade, não é? O de não contristarem por palavras que saibam vão ofender os pais. O de não zombarem de seus pais presentes, que não quer dizer que não possam ter um espírito de brincadeira, de jocosidade, para tornar o ambiente leve, para divertir. Assim, fazer zombaria com essa intenção de menosprezar os pais, de ridicularizá-los em público. O de não desprezarem os pais pobres ou não os reconhecerem. Aqueles casos em que se desprezam os próprios pais. A só lista desses deveres põe à mostra o quanto resultaria de desonra, de desprestígio pessoal para o notário, em verdade, para qualquer pessoa, a violação pública da piedade familiar. Não é demais aqui referir que os atos exteriores de reverência não só incitam o sentimento interior, quando nós fazemos atos corporais, exteriores, de reverência, nós incitamos o sentimento interior. Notem que isso se dá também num plano religioso, né, no plano da religião. Por exemplo, aqueles que fazem saudação a Deus, que fazem uma reverência a Deus, é claro que essa reverência não acrescenta nada a Deus. Deus não pode sofrer acréscimos, sendo perfeito. Ele acrescenta algo a nós. A utilidade disso é para nós, para que se incite o ânimo interior. Isso também diz dá exemplo, essa admirável realidade de vida, diz um autor chamado Gerlot, aspas, o filho, por uma inversão de condições, converte-se em guardião de seu pai, em especial nos tempos da ancianidade paterna. É muito interessante isso. Eu passo por um momento de conto disso, que estou com a minha mãe, com minha querida mãe, com bastante idade, e eu vejo nesse momento que sou eu que tenho que apoiá-la, a maneira de como ela fazia quando eu era pequeno. Né? Quando eu era menina, era ela que me puxava pela mão, me fazia tomar cuidado para não cair, como que eu tinha que me conduzir andando na calçada, não ir muito perto do meio-fio. E agora sou eu que tenho que fazer isso. Sou eu que tenho que ajudá-los. Já há uma inversão aqui, de maneira que os filhos se tornam os custódios de seus pais. É uma inversão ordinária, comum da vida. Em tempos como o nosso, né, de decadência da civilização, algumas ideologias se dirigem de maneira aguerrida e muito orquestrada à destruição da família, como estamos vendo. Isso é manifesto, não é preciso dedicar-nos aqui a singularizar esses fatos. Então é preciso exatamente fazer o oposto, ou seja, fortalecer os deveres familiares. Lembra um autor de nossos tempos, Álvaro Calderón, que o segredo da larga vitalidade de Roma, que durou séculos, não é? Da Roma antiga, deve-se ao fato de que nela prevaleceu a família, construída sempre com um forte sentido de lei natural. Agora estamos num tempo em que, penso alguns, não tenham os homens de reconhecer as leis da natureza. E isso faz com que se afrouxem os vínculos familiares. E a desordem social se instala, porque a família é a célula máter da sociedade. A sociedade se constrói sobre família. Se as famílias estão bem constituídas, a sociedade termina por estar bem
constituída. Se a família está desorganizada, desordenada, o resultado é a desordem da sociedade. Antes de passarmos para o próximo ponto, que será objeto da nota sobre notas número 25 e talvez 26 também, que é o do exame da piedade patriótica, ou seja, piedade em relação à pátria, nós vamos fazer aqui, e nesse caso, como eu digo aqui, e por causa, nós temos aqui um relacionamento entre alguém que ocupa o papel de um instrutor ou coisa que o vale, ou de professor. Vamos aqui tratar dos deveres de piedade dos mestres para com seus discípulos. E não vou cuidar dos deveres dos discípulos em relação aos seus mestres. Disso não tratarei. Bom, vejamos. Seguimos aqui mais uma vez esta valiosa obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, ele recolhe, entre outros deveres, que ele aponta, que eu achei que não era caso de mencionar aqui, estes 6 que eu vou mencionar. Primeiro, os mestres não podem passar por alto os pecados de seus discípulos, deixando de corrigi-los quando poderiam fazê-lo. Isso é uma coisa que é muito curiosa e que, ao longo da minha vida, sempre se tornou mais e mais um elemento de desgaste, até que eu fui adquirindo também o modo de fazer isso. Ou seja, o fato de que os mestres não querem corrigir mais os discípulos para evitar agastamentos pessoais. Isso faz com que, de um lado, os discípulos eventualmente prossigam nos erros, e por outro aspecto, faz com que o mestre tenha a má consciência de de não ser verdadeiramente um mestre. Não é que o mestre não erre, né? Que há obras antigas, um dia até podemos cuidar um tanto mais disso, dizendo que uma verdadeira maestria significa que os discípulos, por 7 anos, evitarão contestar seus mestres. Lembremos-nos que Aristóteles levou muito tempo antes de se indispor com Platão. Aguardou pacientemente, nem com tudo concordava, mas o mestre é o mestre. Então, segue-se guardando reserva para, no seu tempo exato, verificar se o mestre tem razão ou não. Os discípulos devem superar os mestres. E nesta superação, não é só o aprofundamento dos acertos que o mestre tenha, eventualmente, mas também a correção dos erros que os mestres cometem. Perfeitamente possível. Agora, em determinado momento, os mestres que, assim se supõe, têm mais tempo de vida, e por isso que são mestres, porque têm mais tempo de vida, tiveram mais tempo para trilhar caminhos que outros estão começando a trilhar, têm o dever de corrigir e não deixar seus discípulos extraviados. Aliás, nem sempre se nota que essa correção é a prova do melhor respeito e afeto que os mestres têm em relação aos discípulos. Há discípulos e alunos mais ainda, não só discípulos, mas também alunos mais, reclamam mais ainda de que o mestre os corrija, de que o professor os corrija. Isso, no fundo, é uma espécie de uma soberba, não quer ser corrigido. E acham que, quando são corrigidos, é porque o professor não gosta deles, ou porque o mestre não gosta deles, quando é exatamente o contrário. A prova de que gostam, de que se dedicam, de que querem realmente colaborar com a formação desta pessoa, por assim dizer, usando uma expressão que ficaria um pouco desgastada, mas é a expressão verdadeira, a prova do amor que o mestre tem pelos discípulos está em que ele cuida, exerce esse dever espiritual, intelectual e moral de corrigir o discípulo naquilo que ele julga estar errado no discípulo. Segundo ponto, é dever do mestre, de falta seu dever, aquele que não promove com diligência o progresso dos discípulos no conhecimento. Ou seja, cabe ao mestre incentivar esse progresso, fornecer as indicações para que esse progresso emerja, fazer com que os discípulos efetivamente encontrem os caminhos, os meios, muitas vezes adaptados às suas próprias características. Cada um dos discípulos tem a sua inclinação, a sua maior facilidade num ponto ou no outro,
e é dever do mestre fornecer os elementos, indicar as leituras adequadas, os caminhos a percorrer, os melhores argumentos, etc., para ver se eles progridem. Há, curiosamente, alguns mestres que faltam nisso porque não querem ser superados. Eu vou contar aqui um episódio que envolveu uma grande autoridade, cujo nome eu vou omitir, por uma questão de reverência, embora seja uma autoridade que já morta há muitos anos. Eu tive um parente que foi juiz do trabalho aqui na comarca de Santos, aqui em São Paulo, que foi amigo pessoal de uma grande autoridade jurídica nacional. E certa vez esse meu parente, a quem eu fui fazer uma visita em um hospital, ele havia tido uma ameaça de apoplexia, estava internado, e quando eu cheguei no quarto para visitá-lo, ele não me reconheceu. E eu não sei por quê, acabei não me identificando também. Ficamos conversando por uma hora, ele me tratava de meu filho sabe, é isso que aconteceu. E isso foi bom porque ele acabou, por não saber de quem se tratava, contando coisas que talvez, se soubesse, não teria me contado. E contou-me exatamente do relacionamento dele com essa grande autoridade jurídica, que tem vários livros publicados, e me disse o seguinte: olha, leia esse autor até o momento em que ele escreve assim: não se confunda tal situação com tal coisa. Porque esse autor, disse-me esse parente, não queria que soubessem tanto quanto ele. Tinha verdadeiro egoísmo disciplinar. Então, e até certo ponto, isso é um problema de vaidade, né? Não querer que outros conheçam tanto quanto um pensa que conhece. Então, ele tentava confundir na leitura. Isso é muito interessante, essa situação. Terceiro ponto. Cabe a deveres dos mestres, falta aos deveres, o texto está errado aqui, viu? Porque eu tenho que colocar tudo isso aqui no positivo e eu coloquei tudo no negativo. Aqui está tudo esse não aqui. Depois eu vou mandar um outro texto para lá, doutora Mônica. Tem que tirar todos esses... Toda vez que aparece o verbo não, dever do mestre é de ensinar os bons costumes aos seus discípulos. Quarto, falta esse dever, tem que alterar todo esse texto. O texto, enfim, as ideias estão boas e o texto mal escrito. Falta também ao dever aquele que, em vez de ensinar os bons costumes, ensina coisas falsas e malignas. Nós temos visto aí alguns casos a serem verdadeiras, as notícias, de até mesmo em universidades, naquilo que se chamava de universidade, é uma realidade antiga que já não existe há muito tempo, ensina de coisas falsas e malignas propositadamente. Quinto, falta aos deveres os mestres que não se empenham em estar à altura da função magisterial. Agora, vou contar isso a vocês. Se há uma coisa que eu tenho muito temor, é de decepcionar os discípulos. Isso é uma coisa que eu realmente temo. É muito curioso que toda vez que eu vou falar, especialmente quando eu sou chamado para falar no exterior, isso me acorde com frequência. Eu imagino que é uma bobagem eu estar lá, porque eu não tenho nada a transmitir. E que seria melhor eu não falar nada. E aqui no Brasil é também comum que eu, terminar as palestras, me sinta um pouco desolado por entender que estou decepcionando, fraudando um pouco a expectativa dos discípulos. Isso tem um aspecto positivo, na medida em que me mantém alerta e advertido na necessidade de eu ser melhor. É um aviso para que eu seja melhor e que eu me dedique. Isso é um empenho, nós temos que estar à altura. Aquele que quer ensinar alguém tem que estar à altura desta função. Finalmente, algo importante. Os mestres não devem exigir remuneração maior do que a justa. Claro que saber o que é a justiça da remuneração é algo que depende muito das circunstâncias, mas eles não devem exigir remuneração maior que a justa. Eu acho que
sabem, aqueles que têm mais contato comigo, que eu, em nenhuma hipótese, solicito remuneração pelas aulas que profiro. Se me pagam, desde que o pagamento seja moral, seja lícito, não vejo nenhum mal em receber, até porque não sou um homem rico e tenho uma família a sustentar. E se não me pagam, eu já estou pago pelo fato de dar a aula. Então, assim que eu ajo, que aliás é um conselho teresiano, de Santa Teresa d'Ávila, e também de Santo Inácio de Loyola. De maneira que pelo menos dessa última falta, eu não me sinto pecador. Enfim, são coisas interessantes para nós pensarmos, agora indo num âmbito maior, porque hoje em dia também o ensino se tornou muito mercantilista. Eu fico impressionado, efetivamente, como das primeiras questões que há acerca de aulas, alguns põem o problema da remuneração. Eu posso até mesmo dizer-lhes que não só o meu gabinete, com muito boa vontade, não é uma crítica ao meu gabinete, não. É gente de boa vontade. E até outros professores já vieram me procurar e alguns me pediram que eu sempre exija algum pagamento pelas aulas, porque dizem eles que quando eu não exijo, eles também não podem exigir, que as pessoas acabam me convidando, eu vou, não me pagam nada e eles também ficam sem graça de pedir. Mas, aí cada um faz o que acha que deve. E eu vou continuar com essa orientação. Não peço nada e se me pagam, ótimo. Se não me pagam, também ótimo. Não muda nada. E o gabinete tem a resposta certa. Quando ligam para perguntar quanto eu cobro de honorários, já não vai pedir nada, faça-se de costume. E cada um age aí como a consciência recomenda. Isso é um problema moral. Nós não podemos transformar a atividade do magistério, essa relação de mestre e discípulo, sobretudo de mestre e discípulo. Quando é só professor e aluno, ou quando é só uma palestra, alguma coisa, diminui um pouco o vínculo, mas o relacionamento mestre-discípulo, em rigor, deveria ser sempre gratuito. Como, entretanto, às vezes há mestres que só se dedicam a isso, que precisam sobreviver, e é de acordo com o direito natural, receber para isto, não é ilegítimo. Eu não digo que o seja ilegítimo. Mas, nesse caso, a remuneração deve ser, se exigida com justiça, não é? Muito bem. Os notários, encerrando este ponto, escrevi eu aqui, tidos com justíssima razão por serem os magistrados da concórdia política, concórdia vem da palavra latina concordis. Concordis, ou seja, com os corações. Não apenas devem conduzir-se os patres, ou seja, quando o caso, as matres, famílias societatis, ou seja, os pais de famílias da sociedade, mas também como se fossem filhos ou filhas da sociedade familiar. Eles devem pensar-se um pouco como pais e como filhos, para dar exemplos, para também por meio da palavra, assim exortar e conduzir-se publicamente na observância desses deveres de piedade filial. E com isso contribui muitíssimo para o bem comum. Formando, dando caráter. As pessoas, ao verem o comportamento elegante de outros, educado, moral, tendem a imitar esse comportamento. E se essa conduta provém de pessoas dotadas de autoridade, como é o caso do notário, isso se espalha, se difunde muito na sociedade. Muito bem, eu peço desculpas pelo texto, realmente o texto está com deficiência na última parte, deficiência expressiva. Acho que deu para entender a ideia, mas está mal escrito. Eu vou refazer isso, pedir depois à doutora Mônica, que altere lá no
no site o texto, e peço desculpa pelo engano. Eu agradeço e voltamos na semana que vem, se Deus permitir. Eu lhes conto como foi lá a aventura baiana, na Faculdade Baiana de Direito, com esta aula sobre a distinção entre a fé notarial e a fé registral, em seguida de uma complementação mais breve, de um anexo, acerca da eficácia pernotante, que esse é um tema de registro de imóveis. É um tema novo, e eu referia isto no livro Registro sobre Registros, prometi escrever sobre isso. Quem me deu conta de que eu acabei não escrevendo foi a prezada Larice Moura, que ao estudar o tema, tentar encontrar, não encontrou. De fato, eu disse que escreveria de futuro e acabei não escrevendo. Então, vou dar essa aula e mais adiante dou um jeito de colocar num novo tomo, se publicar, do nosso registro sobre registro. Vamos lá. Cumprimento novamente a doutora Maria Fernanda, a doutora Mônica, a doutora Priscila, a doutora Laura, a doutora Edelma, o doutor Maurício, o doutor Lúcio Paes. Vou pôr os óculos, senão não vou enxergar mais. Doutor Renato Lana, talvez nos vejamos na Bahia, não, doutor Renato? Vou para lá dia 30, talvez nos encontremos. Doutora Mônica, obrigado por ter posto o link. Doutora Cláudia Feller Piva, doutora Fabiana Zampronha Martins, doutora Rafaela Sais Pedroso, grande Bruno Mendes, do CDB. Olha, eu acabei de falar da importância da publicação da Teologia Moral de Santo Afonso. Bruno, faça um favor, ponha, se for possível, um endereço eletrônico para quem queira eventualmente adquirir essa obra valiosíssima, que é a de Santo Afonso Maria de Ligório, que o Centro Dom Bosco editou. Aí fica indicado aqui, quem quiser, eu recomendo muitíssimo. Ainda que não seja para ler de imediato, seja uma obra para a vida inteira, não é? Aliás, a leitura deve ser paciente. Doutora Ana Pérez, que sempre nos prestigia aqui, muito obrigado. Doutor Fausto Mota, valioso nome. Minha querida amiga Thaís Castelo Branco, braço direito aqui das nossas publicações eletrônicas. Sem ela, nós não teríamos chegado até aqui a fazer o que fizemos. Doutora Mariana Queiroz dos Santos, professora Isabela Bicalho, esse é um nome importante, já da área jurídica. Doutor Tício Caldas, doutor Eduardo Amadei. Olha, muito obrigado a todos. Esses são os nomes que apareceram aqui algumas vezes. Depois, quando eu volto, há outros nomes que não ficaram registrados aqui. Eu peço desculpas, pois, por eventual omissão. Muito bem, nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado.